O presidente do Congresso Nacional afirma que o projeto que equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio jamais iria direto ao plenário do Senado e que o assunto passaria primeiro por comissões. A postura do senador Rodrigo Pacheco acaba sendo uma indireta ao presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, depois que os deputados aprovaram o regime de urgência da proposta. Em entrevista coletiva ontem, Rodrigo Pacheco disse que ainda não leu o projeto, mas afirmou ser importante ouvir as senadoras mulheres. Ele evitou, no entanto, dizer ser contrário ou a favor do texto. Eu efetivamente não conheço o projeto. Eu confio em vocês da imprensa, evidentemente confio, li pela imprensa, mas eu precisava ter uma leitura do projeto para ter uma posição oficial do que é o meu pensamento em relação a isso. Agora, o meu pensamento é o meu pensamento. Eu, como presidente do Senado, eu preciso respeitar pensamentos divergentes e dar encaminhamento à matéria. O que eu devo dizer é que uma matéria dessa natureza jamais, por exemplo, iria direto ao plenário do Senado Federal. Ela deve ser submetida às comissões próprias e é muito importante ouvir, inclusive, as mulheres do Senado, que são legítimas representantes das mulheres brasileiras, para saber qual é a posição delas em relação a isso. Mas uma posição, eu prometo dá-la, né, eu gostaria de dar depois que eu lesse realmente o projeto na sua inteireza. Mas a separação e a natureza absolutamente distinta entre homicídio e aborto, isso eu já posso afirmar, porque é assim a legislação penal e assim deve permanecer. Rodrigo Pacheco também afirmou que é importante ter cautela ao tratar de matérias penais e frisou ser necessário evitar legislar em assuntos penais pautados pela emoção ou circunstância do momento. Segundo o senador, é importante ter razoabilidade e prudência. De Brasília, o repórter Jonathan Ferreira acompanhou a conversa do presidente do Congresso com jornalistas sobre o polêmico projeto que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou que o crime de homicídio é diferente do aborto e que o Senado fará uma análise cautelosa do projeto de lei que visa criminalizar o aborto após 22 semanas, caso o texto seja aprovado pela Câmara dos Deputados. Um projeto dessa natureza, que é eminentemente de matéria penal e que guarda, de fato, muita divisão, muita polêmica, é muito importante se ter cautela em relação a ele. Então, evidentemente, um projeto dessa natureza teria o caminho de se incluir dentro do bojo da discussão do Código Penal no Senado Federal ou, ao menos, a submissão às comissões permanentes da Casa para que haja um amadurecimento em relação a ele. O que eu devo dizer, sem entrar no mérito aqui de ser contra ou a favor aborto, nós temos um regime jurídico no Brasil em que o aborto é proibido, salvo exceções, que são as exceções de risco de vida para a mãe, de anencefalia ou gravidez derivada de estupro, que é uma violência atroz e muito grave, não é? Então essas hipóteses são hipóteses que fazem com que o crime não seja crime, não é? Que seja possível então se realizar o aborto. Pelo texto em tramitação na Câmara, a pena aplicada a quem praticar aborto após 22 semanas, mesmo em caso de estupro, seria equiparada ao homicídio simples, que varia de 6 a 20 anos de prisão. Em coletiva de imprensa concedida ontem à noite no Senado, Pacheco destacou a diferença entre a prática do aborto e de um homicídio. Na sua essência, o aborto é considerado um crime doloso contra a vida, está lá no Código Penal, e ele é naturalmente diferente do homicídio, né? Então há uma diferença evidente entre matar alguém, que é alguém que nasce com vida, que é o crime de homicídio, e a morte do feto através do mecanismo, do método de aborto, que também é um crime, deve ser considerado como crime, mas são duas coisas diferentes, são bem jurídicos parecidos, mas são situações diferentes, do feto e de alguém que nasce com vida. Então toda essa cautela nós temos que ter, esse cuidado nós temos que ter, e de evitarmos legislar em matéria penal pautado pela emoção ou pela circunstância do momento. Muito importante ter muita razoabilidade, muita prudência e sistematização. Se em algum momento a gente pega um crime, determinado crime, e coloca uma pena muito elevada a ele, um crime eventualmente mais grave vai ter que ter uma pena mais elevada ainda, e isso aí não tem um caminho de solução. Então nós vamos receber o projeto, vamos dar atenção, obviamente que nós respeitamos o que são projetos vindos da Câmara, e teremos toda
cautela em relação a esse tema. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de urgência, o que permite que o projeto de lei que trata da criminalização do aborto seja submetido à votação no plenário, sem a necessidade de passar antes por comissões da Casa. De Brasília, Jonathan Ferreira.